Olá, boa noite. Então hoje, tá? Nós vamos falar sobre a socialização organizacional na nossa quarta aula, tá? Nós falamos primeiramente sobre a cultura, a definição de cultura, os elementos existentes dentro do ambiente organizacional que caracterizam a cultura, tá? Elementos que são materiais, que são visíveis, elementos que estão envolvendo os valores e elementos que fazem parte, tá, do meu pensamento, das minhas emoções, que estão, no caso, no meu inconsciente, que são os pressupostos. Então, dentro dessa cultura organizacional, para que o meu colaborador, para que a empresa, ela possa adaptar, ela possa inserir esse novo colaborador, ela se utiliza, tá, no caso, da socialização organizacional como instrumento para fazer com que esse novo colaborador tome as características ou assume as características da organização, tá? Então, essa socialização vai ser a maneira pela qual a organização ela vai receber esse novo colaborador e vai integrar ele à sua cultura, né? A esse contexto, a esse novo ambiente organizacional, tá? Para isso, ela vai procurar marcar, né? Ela vai procurar perceber, ela vai procurar ver a forma de agir, de pensar desse novo colaborador de acordo com o que a empresa tem enquanto cultura, né? Os novos colaboradores eles devem renunciar a algumas liberdades, concordar em obedecer a um horário de trabalho, desempenhar uma determinada atividade, seguir a orientação de seu gerente imediato, aprender as regras e regulamentos internos. Eu vou chegar numa empresa, eu não vou chegar a hora que eu quiser, tem um horário que a empresa determina, isso faz parte da cultura da empresa, né? As funções que eu vou desempenhar, as tarefas não vão ser desempenhadas de qualquer forma, elas vão ser desempenhadas conforme orientações e normas que a empresa vai direcionar, tá? E os objetivos que ela tem também. O novo colaborador procura influenciar a organização e criar um ambiente de trabalho que lhe proporcione satisfação e alcance seus objetivos pessoais. Ou seja, eu também, enquanto pessoa, eu tenho atitudes, eu tenho formas de pensar que também vão influenciar nessa nova visão, tá? Dentro da organização, que vai se relacionar com essa cultura já pré-existente dentro da empresa, tá? Bom, aqui nós temos os dois lados de adaptação mútua entre pessoas e organizações, né? Como é esse processo, né? É um feedback, como é esse processo de socialização organizacional, tá? A organização aqui, tá? Ela adapta as pessoas às suas conveniências, aos seus interesses, aos seus objetivos, tá? E a personalização, que é no caso o colaborador, as pessoas adaptam a organização às suas conveniências, né, aos interesses, né, às suas características de como atuar executando aquelas tarefas que foram, no caso, determinadas pela organização para que eu possa estar executando, tá? Dentro desse processo de socialização organizacional, nós temos alguns métodos, algumas formas de como essa socialização ela é executada, tá? O primeiro passo para essa socialização ser executada é o processo seletivo, tá? Então, o processo seletivo, ele é um dos métodos de socialização que vai integrar, que vai fazer com que o colaborador, ele seja inserido dentro da organização. Então, nesse caso, a partir do momento que eu participo de um processo seletivo, né, nas entrevistas, que eu envio meu currículo, que eu participo ali desse processo seletivo, é o primeiro momento em que eu vou me adaptar, que eu vou começar a conhecer a cultura dessa organização, tá? E o que diz aqui? A socialização tem início nas entrevistas de seleção, através das quais o candidato fica conhecendo o seu futuro ambiente de trabalho, a cultura predominante na organização, os colegas de trabalho, as atividades desenvolvidas, os desafios e recompensas em vistas, o gerente, o estilo de administração existente dentro da organização. Então, é o primeiro contato que eu vou ter com a organização, tá? A partir do momento que eu participo, que eu passo por esse processo de seleção, eu vou para a segunda etapa, que é o conteúdo do cargo. Eu vou conhecer o cargo, a função que eu vou ocupar dentro da empresa, tá? O novo colaborador, ele deve receber tarefas suficientemente solicitadoras e capazes de proporcionar-lhe sucesso no início de sua carreira na organização, para depois receber tarefas
gradativamente mais complicadas e crescentemente desafiadoras. Então, aqui no conteúdo do cargo é quando eu vou conhecer, né, eu sou apresentada ao cargo e vou começar a me familiarizar com essa nova função que eu vou exercer dentro da empresa, tá? O supervisor como o tutor, né? No caso aqui, o novo colaborador pode ligar-se a um tutor capaz de cuidar de sua integração na organização. O supervisor deve realizar 4 funções básicas junto ao seu novo contratado. Então, o tutor geralmente é aquela pessoa que vai orientar, né, o novo colaborador as tarefas que ele vai desempenhar dentro da empresa. É como se ele estivesse fazendo ali um treinamento, né, no início, familiarizando ele, tá, nas primeiras semanas, nos primeiros dias de trabalho. Então, esse novo tutor, que a gente chama, tá, ele deve transmitir ao novo colaborador uma descrição clara da tarefa a ser realizada. Ele deve proporcionar todas as informações técnicas sobre como executar a tarefa, negociar com o novo colaborador as metas e resultados a serem alcançados, né? Você tem uma função, então naquela função você não pode deixar a desejar e você deve cumprir ela de determinada forma, que no caso são as metas, né, para se obter os resultados positivos. Proporcionar ao novo colaborador a retroação adequada para o seu desempenho. O que é essa retroação, né? É esse processo de conhecimento, tá? E de voltar a um resultado positivo. Então, a partir do momento que eu absorvo e ali eu devolvo de forma significativa em forma de um resultado positivo aquele conhecimento sobre aquela determinada função que eu estou exercendo dentro da empresa, tá? Então, esse é o terceiro momento, tá, de socialização, tá, quando eu começo a fazer parte desse ambiente da empresa e vou me adequando a essa nova cultura dessa organização que eu estou inserida, tá? A quarta etapa é a equipe de trabalho, tá? Então, quer dizer, eu participei do processo seletivo, né? Eu comecei a ter o conhecimento sobre o meu cargo que eu vou ocupar, né? Isso. Aí, depois desse prévio conhecimento sobre o meu cargo, eu passei por uma supervisão de um tutor e aqui eu estou com uma equipe de trabalho, da qual eu vou desempenhar, né, um papel, tá, no qual eu vou desempenhar tarefas. Então, o que é que diz aqui? A equipe de trabalho pode desempenhar um papel importante na socialização dos novos colaboradores. A integração do novo membro deve ser atribuída a uma equipe de trabalho que possa provocar nele um impacto positivo e duradouro. Ou seja, essa equipe de trabalho é mostrar que ali tem um grupo, que esse grupo ele não trabalha sozinho, que ele trabalha em equipe, o que é importante interagir, é importante ter um feedback, uma boa comunicação com essa equipe, porque é ela que vai trazer resultados e isso faz parte da empresa. Para que a empresa ela tenha um ambiente agradável, ela tenha uma cultura forte, é necessário que essa equipe de trabalho ela se torne significativa para todos os colaboradores dentro da empresa, tá? Um outro passo é o programa de integração, tá? O programa de integração é um programa formal e intensivo de treinamento inicial destinado aos novos membros da organização para familiarizá-los com a linguagem usual da organização, com os usos e costumes internos, a estrutura da organização, os principais produtos e serviços, a missão da organização, os objetivos organizacionais. Então, esse programa de integração são momentos em que a empresa ela tem para fazer com que os seus colaboradores eles se tornem mais próximos, né? Não é aquele ambiente que ele está ali somente executando, somente rendendo, somente cumprindo meta, não. É um ambiente, um momento em que é feito um treinamento, né? É feita uma capacitação, é um momento de integração, tá? Que a gente sabe que muitas empresas não executam isso, infelizmente, tá? Mas isso é muito importante, tá? Na gestão de pessoas e principalmente quando você tem uma equipe de RH que tem esse compromisso de melhorar essa relação interpessoal dentro da organização. A importância, né? A importância da socialização organizacional. Tá? Eu vou ler um pouquinho aqui, tá? Bem rápido. Em muitas empresas, empregados, quando admitidos, são apresentados à mesa, aos equipamentos de trabalho e, quando muito, aos colegas do lado. São orientados pela chefia sobre o que têm que fazer, mas não sobre as responsabilidades e direitos. Acabam aprendendo sozinhos durante as primeiras semanas, aprendem muitas vezes de maneira errada, adquirem vícios e podem comprometer o resultado do trabalho, têm informações distorcidas sobre a empresa,
não aprendem o caminho da comunicação interna, e etc. Seguramente iniciam com baixa motivação ou totalmente perdidos. Então, o que a gente observa, gente, é que em muitas organizações a pessoa entra e a pessoa vai aprendendo tudo sozinha. Não tem esse processo, não tem essa preocupação, né? Isso ainda é muito novo dentro das organizações, de trabalhar, de melhorar essa cultura organizacional, utilizando esses métodos de socialização. Tá? Então, vocês como técnicos de RH, vocês têm que ter esse compromisso de fazer com que o ambiente ele se torne um ambiente agradável e que quando você motiva, quando você traça, né, quando você proporciona a esses novos colaboradores, tá, um processo de orientação para que ele comece motivado, ele sempre, a tendência dele vai ser crescer e contribuir mais com a empresa, como a gente percebe aqui. Tá? Sempre trabalhando em conjunto, sempre com respeito e novas expectativas para melhorar o seu trabalho dentro da organização, tá? Então, esse programa de orientação, de socialização, ele deve obter os seguintes objetivos, né? Reduzir a ansiedade das pessoas diante do cargo que ele vai trabalhar, para que ele não fique pensando, será que eu estou falhando, será que eu não estou? Reduzir a rotatividade, porque muitas vezes a pessoa entra numa função e a pessoa fica para um lado para o outro, né? Economizar tempo para que esses colaboradores possam cada vez mais ter uma eficiência melhor, um resultado melhor, desenvolver expectativas realísticas, né? No caso, ele deve perceber como realmente é a função que ele está ocupando, né? Quais são os valores, o que a empresa quer dele, de que forma ele pode contribuir melhor para a empresa, né? Então, isso são algumas, como coloca aqui, algumas possibilidades que podem ser feitas para um treinamento mais eficiente e que integre o profissional tanto na empresa quanto na sua equipe de trabalho, tá? Então, é importante a socialização para que os colaboradores, tá, eles se sintam cada vez mais motivados e para que eles se sintam capazes de contribuir cada vez mais com a organização. Infelizmente, na nossa realidade, a gente não tem tanto essa preocupação de, após o processo seletivo, fazer esse programa de socialização dentro da empresa, né, para que o colaborador ele conheça esse ambiente da empresa, para que ele se familiarize com a cultura da empresa e para que ele contribua com uma cultura organizacional mais eficiente, mais capaz, para que ele possa trabalhar sempre motivado dentro da organização, tá? Então, essa é a nossa aula de hoje. Muito obrigado e fiquem com Deus.